É o seguinte, o mundo todo voltou os olhos para a Rússia nesse último dia 11 de agosto, depois que o presidente Vladimir Putin anunciou que o país é o primeiro em todo o mundo a registrar uma vacina contra o Covid-19. Convenhamos que é uma ótima notícia, está todo mundo esperando. Só que a notícia representa um grande avanço para a humanidade nessa batalha contra a doença, e os especialistas da área de saúde criticaram e demonstraram uma certa desconfiança em relação à segurança dessa vacina. Vamos lá, gente. Será que essa imunização ela realmente é eficaz? E o que mais a gente sabe sobre esse Sputnik V, que é o nome da vacina russa? É o que vamos discutir nesse vídeo agora. Eu sou o Luke e é muito bom ter você aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. Como diz o bom e o velho ditado, vamos começar do início. Até o dia 10 de agosto, ou seja, um dia antes da Rússia fazer o anúncio, a vacina do país ainda era listada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, na fase 1. E como você já deve saber, esse processo de desenvolvimento de uma vacina é mais ou menos assim. São necessárias 3 fases de testes em humanos. A primeira realiza testes em um pequeno grupo de voluntários saudáveis, que é uma forma de avaliar tanto a segurança da substância, como também identificar possíveis efeitos colaterais. Afinal, ninguém quer ficar aí, sair se coçando depois de tomar uma vacina como essa, né? Ou coisa pior. Já a segunda fase envolve testar a eficácia da vacina em geral e a resposta do sistema imunológico, mas nesse momento ela é aplicada em centenas de voluntários escolhidos aleatoriamente. Por fim, a fase 3, que especialistas avaliam a eficácia da substância no mundo real, digamos assim. E milhares de pessoas passam pelos testes e, como os indivíduos são escolhidos aleatoriamente, não se sabe quem realmente contraiu a doença ou não. E é por isso que essa etapa pode levar muito tempo, até mesmo anos para ser concluída, de uma forma segura. Vale lembrar que, ao redor do mundo, a OMS indica que ao menos 165 vacinas estão nesse momento em desenvolvimento, mas apenas 6 delas já estão na fase 3 dos testes e nenhuma delas consta sendo a Rússia. Segura essa informação que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Embora no site da OMS a vacina russa ainda estivesse registrada na fase 1 quando o anúncio foi feito, as autoridades do país afirmaram que a Sputnik V, a vacina russa, já tinha passado da fase 2. Inclusive, o nome da vacina remete à corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, durante a Guerra Fria. Nessa época, a Rússia foi a responsável por colocar em órbita o primeiro satélite feito por humanos, o Sputnik 1. Interessante, né? Ainda mais se a gente levar em consideração que o ministro da Saúde da Rússia, o Mikhail Murashko, apontou que a vacina é um avanço para a vitória da humanidade na luta contra ela mesma. De acordo com ele, a imunidade da Sputnik V se manteria por 2 anos. Mais uma vez, gente, vamos comemorar, tomara que seja isso mesmo. Só que, para tentar acalmar os ânimos da comunidade científica, o próprio Putin declarou que a vacina russa passou pelas verificações e disse ainda que a filha dele já tomou. Por conta de todo esse resultado positivo que eles registraram, as autoridades estão com planos de começar a imunização em massa a partir de outubro. Ao lado do Ministério da Defesa russo, a Sputnik V está sendo desenvolvida pelo Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia, e também chamado como Instituto Gamaleya, e teve voluntários das Forças Armadas do país em parte dos testes clínicos. Agora, existe uma hipótese de que alguns desses voluntários talvez tenham sido pressionados para participar. Não sei se você se lembra, mas em julho, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá noticiaram que foram identificados hackers russos tentando roubar dados sobre o desenvolvimento das vacinas de cada país. As acusações foram negadas, mas isso já bastou para aumentar a desconfiança na pesquisa russa. Outro ponto que também gerou polêmicas e dúvidas, além da Rússia não ter terminado todas as etapas,
envolve a previsão dos especialistas de quando uma vacina estaria realmente disponível ao redor do mundo. Alguns apontavam que somente no final de 2021 teríamos segurança com alguma vacina. E como não se bastasse, todo o processo de desenvolvimento da Sputnik V é um mistério, já que a Rússia não tem nenhum estudo publicado sobre os testes e muito menos sobre os processos. Foi somente no dia 12 de agosto, um dia depois que registraram a vacina, que as informações sobre os testes russos foram alteradas na base de registros internacional, direto da plataforma Clinical Trials, responsável por agrupar diversas informações sobre os testes em humanos ao redor do mundo. A Rússia tinha iniciado a fase 1 no dia 17 de junho e estava avaliando os testes em 38 pessoas. Agora, a segunda fase consta na base internacional e teria sido finalizada no começo de agosto. Percebe o salto? E assim como estávamos dizendo, não há dados sobre como os trabalhos foram concluídos. Sem essas informações, o medo da comunidade científica é de que a vacina tenha sido produzida na correria, sem os devidos cuidados e as preocupações quanto à eficiência da substância. Se esse for o caso, o mercado estaria diante de uma vacina que não acabará completamente com a nossa luta contra a doença, mas pode complicar ainda mais o cenário. Presta atenção. Pensa comigo. Se a vacina não causar uma imunização totalmente segura, mas a população estiver achando que deu tudo certo, maravilha, agora sim vai começar 2020, é possível que a pressa para sair do isolamento social e acabar com a pandemia faça o número de casos aumentar, explodir. Como a fase 1 ajuda a identificar se a vacina é segura e a fase 2 estabelece qual será a resposta imunológica do organismo, ou seja, como é que você vai reagir, a falta dos dados aumenta a dúvida se os testes foram feitos de maneira correta e também gera medo da substância causar efeitos colaterais. Eu, pelo menos, tenho esse medo. É por isso que a criação de uma vacina eficaz leva tempo, pois efeitos colaterais incomuns podem acabar surgindo nas fases mais avançadas dos testes, quando milhares de pessoas recebem a substância, entre eles alergias ou uma nova versão da doença. Quando vacinas provocam graves efeitos na reta final, na fase final, não há outro jeito senão recolher essa vacina. Ao que parece, os ensaios clínicos serão analisados inicialmente por especialistas da Rússia antes de serem publicados. A informação foi dada pelo diretor do Instituto Gamaleya, Alexander Ginzburg, que aproveitou para falar que, entre dezembro e janeiro, a Rússia tem planos para produzir cerca de 5 milhões de doses ao mês. Enquanto isso, a OMS divulgou um comunicado afirmando que está em contato com os pesquisadores e autoridades russas e aguarda com impaciência, e eu entendo, as especificações dos testes para análise. Quer garantir que tudo está certo, certo? Tem que ser assim, correto? Gente, correto? Vocês concordam? Sim. Inclusive, o país também recebeu uma espécie de ajuda de pesquisas feitas nos últimos 6 anos que envolvem a criação de uma vacina contra a síndrome respiratória do Oriente Médio e o vírus Ebola. De acordo com o diretor executivo do Fundo de Investimento Direto da Rússia, Kirill Dmitriev, os pesquisadores tinham em mãos várias informações úteis que puderam ser modificadas durante o desenvolvimento da Sputnik V. O Ministério da Saúde russo também divulgou que, além de serem gratuitas, as vacinas serão direcionadas para determinados grupos da população inicialmente, como professores, os médicos, também cidadãos em contato constante com muitas pessoas. Já a vice-primeira-ministra russa, Tatiana Golikova, disse que a Sputnik V passará agora em agosto por um maior ensaio clínico, com testes em outras condições. Bom, para mim isso aí ainda é teste. Se ainda é teste, não é garantia de que se tem a vacina definitiva. Eu fico nervoso com isso. Ao menos 3 empresas já devem começar a produção comercial da vacina já em setembro. E até mesmo o Brasil está envolvido nessa história de vacina russa, sabia? Sim. Isso porque o site da Sputnik V coloca o nosso país
entre as nações de interesse para participar da fase 3, que tinha previsão para ter início no dia 12 de agosto, com mais de 2.000 pessoas. Depois do anúncio de Vladimir Putin, o governo do Paraná, sim, do Paraná, divulgou que assinou um convênio com a Rússia para a produção da vacina, o que permitirá que o governo estadual tenha acesso aos estudos da imunização. Bom, para mim, ter acesso aos estudos é uma coisa, muito positiva até. Só que, para isso, será preciso a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que no dia 11 de agosto informou não ter recebido nenhum pedido de registro da Sputnik V, ou mesmo uma solicitação de pesquisa. Das mais de 100 vacinas, gente, presta atenção, das mais de 100 vacinas em desenvolvimento, 28 delas estão sendo testadas em humanos e 6 alcançaram a última fase. E são elas: a da Universidade de Oxford, a vacina da empresa americana Moderna, a imunização feita em parceria pela americana Pfizer, pela alemã BioNTech e pela chinesa Fosun Pharma, e mais outras 3 vacinas feitas por empresas chinesas, uma pela CanSino, outra pela Sinopharma e a terceira pela Sinovac. Até a produção dessa pauta, a imunização mais avançada era a de Oxford, que, diga-se de passagem, já estava em testes aqui no Brasil. As conclusões dos primeiros ensaios realizados em cerca de 1.000 voluntários lá no Reino Unido mostraram que a vacina consegue criar defesas no organismo e não causa graves efeitos colaterais, que é o melhor dos mundos, o ideal. Logo atrás vem a imunização da empresa Moderna, que desde o final de julho já está na fase 3. Também vale lembrar que a Sinovac assinou um acordo com o Instituto Butantan para testar a vacina em 9.000 brasileiros. Agora, me conte aqui embaixo o que você acha disso tudo. Se você está tranquilo com essa situação, ou você está esperançoso, ou você ficou preocupado. O que importa é que parece que estamos no final desse caminho tão triste. Até o próximo vídeo e até mais.